Oi, gente! Este é o canal da saudade, o canal YouTube Eli Correia Oficial. Já passamos de 800 mil inscritos, agora rumo a 1 milhão. Por isso, quero muito que você também se inscreva. Traga os amigos, os familiares, os parentes, todos para se inscreverem no nosso canal. Vamos lá? E façam aquele joinha, deem aquele like e acionem o sininho. E também quero lembrá-los que toda segunda-feira nós temos o nosso podcast, o podcast do Eli Correia, com entrevistas maravilhosas. E lembrando ainda, só para terminar, o livro Que Saudade de Você. Esse você poderá tê-lo agora, nesse fim de ano, bastando você acessar este link. Vê aí, olha, você vai ver nessa carta, olha aí na capa aí da saudade, o link que cai direto na Amazon. Mas qualquer dúvida, você liga 011 50 81 6292, 50 81 6292. O telefone do seu livro Que Saudade de Você. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Conexão Perdida, Ilusão Virtual. A história que eu vou narrá-la é sobre quando o amor, através da tela, se transforma numa paixão, num romance, num amor, mas pior, numa ilusão. Eu me chamo Wenderson, mas muitos me conhecem como Leon Silva Groove. Carrego esse nome artístico como uma marca da minha vida. Eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou ator, sou um artista. Mas por trás desse nome, Leon Silva Groove, existe um homem que foi enganado, que se perdeu em ilusões, que acreditou em promessas que nunca se cumpriram. E é essa história que eu quero contar aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial, porque essa história, me consumiu por anos. Me fez sofrer, me fez perder tempo e, ao mesmo tempo, me ensinou lições que hoje eu carrego como cicatrizes e como força. Tudo começou em 2016, quando eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Eu estava vulnerável, carente, precisando de algo que me preenchesse. Foi então que eu conheci uma garota pela internet, Érica. E ela morava, ou mora ainda, não sei, em Vitória do Espírito Santo. No começo, parecia perfeito. Parecia que eu tinha encontrado alguém diferente. Alguém que falava comigo de um jeito doce, suave, com uma voz que mexia com o meu psicológico. Ela me mandava mensagens de voz e cada palavra dela parecia música nos meus ouvidos. Eu, como artista, já acostumado a lidar com emoções, o que eu sentia por Érica era diferente. Aquela voz me hipnotizava, me fazia acreditar que havia algo muito especial acontecendo. E mesmo com a distância que nos separava, afinal eu morando em São Paulo e ela em Vitória, mas eu senti que estava me envolvendo com essa garota. Um dia ela me mandou uma foto. Depois fez uma chamada de vídeo. E foi nesse momento que eu fiquei completamente apaixonado. Foi uma loucura, uma cegueira. Como se eu tivesse mergulhado num sonho sem volta. Eu deixei de sair com outras garotas. Eu deixei de namorar. Eu deixei de viver experiências reais porque acreditava que aquela relação à distância, através da tela, através da internet, iria se tornar meu grande amor. Eu me agarrei à ideia de que em breve nós iríamos nos conhecer pessoalmente. E ela sempre dizia: Wenderson, em breve a gente vai se conhecer. Calma, em breve a gente vai se conhecer, mas precisa ter um pouco de paciência. E eu acreditava. Os anos foram passando e 5 anos da minha vida eu perdi nessa ilusão. 5 anos. Sempre que eu falava que iria à cidade dela, Vitória, lá no Espírito Santo, ela arrumava uma desculpa. Não por causa disso, não venha por causa daquilo, não, hoje não, espera, deixa eu ver o melhor momento. Sempre havia um motivo para eu não ir. E eu,
apaixonado, acreditava nas palavras dela. Eu me alimentava de promessas vazias, de esperas intermináveis. Um verdadeiro idiota, um verdadeiro otário. Sim, ligações que me deixavam feliz por alguns minutos, mas me destruíam quando o silêncio voltava. Eu já não conseguia conversar com nenhuma mulher mais, porque ela sempre brigava, me humilhava e me fazia sentir culpado. Como ela me seguia nas redes sociais, bastava ela ver alguma menina me mandando mensagem que ela virava uma fera, tinha crises de ciúmes. Eu estava preso numa prisão emocional, sem perceber que as grades eram invisíveis, mas fortes o suficiente para me segurar. Um dia, finalmente, eu consegui o endereço dela através de uma amiga. Decidi que eu iria à Vitória no Espírito Santo para encontrá-la, conhecê-la pessoalmente. Peguei o ônibus na rodoviária cheio de esperança, com o coração acelerado, acreditando que aquele seria o dia em que a minha vida iria mudar. No caminho, mandei mensagem dizendo que eu tô indo, já tô na metade do caminho. E foi aí que tudo desmoronou. Ela ficou nervosa, ela ficou impulsiva, ela me xingou, disse que não me amava, que só me via como um amigo e que era para eu desistir de ir encontrar com ela. Tipo assim, volte da onde você tá. Da onde você tá, você pode voltar. Não me venha aqui querendo me conhecer que eu não quero. As palavras dela foram como facadas no meu peito. Eu não conseguia acreditar. Eu tinha dedicado 5 anos da minha vida a essa mulher. E de repente ela jogava tudo fora, um balde de água fria, como se nada tivesse significado. Como se a gente não tivesse nada um com o outro. E já eram 5 anos. Naquele momento a minha ficha começou a cair. Eu lembrei das palavras da minha mãe que sempre dizia: ela não te ama. Ela não te ama. Se ela te amasse, ela viria pra cá. Você já teria ido pra lá. Que é isso, ela não te ama. Lembrei da minha prima que dizia a mesma coisa que a minha mãe. Lembrei das vezes em que ela mesma dizia que se eu fosse até lá, iria me deixar na rua ou chamar a polícia. Que não era para surpreendê-la. Ela não queria surpresas desse tipo. Que no melhor momento, ela mesma ia pedir para eu ir ao encontro dela. E mesmo assim eu insistia, porque eu estava cego de paixão. Mas quando ouvi a voz dela no telefone, dizendo aquelas coisas, eu finalmente entendi. Pedi para o motorista do ônibus parar na próxima parada. Eu desci, fiquei numa lanchonete, esperando o próximo ônibus de volta para São Paulo. E foi ali, sozinho, sentado, que percebi o quanto eu estava sendo enganado, o quanto eu estava sendo trouxa, o quanto tinha me deixado levar por uma ilusão. Voltei para casa diferente, frio, distante. Eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Aquela mulher tinha feito da minha vida um inferno, tinha me impedido de viver, tinha me prendido numa fantasia cruel. Eu não conseguia sair com nenhuma mulher porque ainda carregava o peso dessa história. Ela nunca quis nada de verdade comigo, só aparecia para me atormentar. Depois que voltei para São Paulo, ela ficou dias sem falar comigo. E de repente, lá vem ela, com uma mensagem curta, seca. Oi, sou eu. Como se fosse um lembrete. Oi, sou eu, um lembrete cruel, mas não quero nada com você, tá? Quantas vezes eu conheci outras mulheres, tentei recomeçar, e ela surgia com contas falsas, xingando, humilhando, tentando afastar quem se aproximava de mim. Era como se ela não suportasse me ver feliz, nem com ela, nem com ninguém. Um dia, tomado pela raiva, eu perguntei a ela: o que você quer com isso? Não quer me ver com ninguém e nem com você? Então por que você insiste? Pô! E a resposta foi o silêncio, o bloqueio. 4 dias de ausência, até voltar como se nada tivesse acontecido, como se fosse normal apagar tudo e recomeçar o ciclo. Eu me sentia usado, preso numa teia de manipulação, sufocado pela presença dela, que vinha e ia conforme sua vontade. E cada vez que ela voltava, era como se rasgasse minhas tentativas de liberdade, como se me lembrasse que eu estava sob o domínio dela.
Isso não era amor, nunca foi. Era uma prisão disfarçada de afeto, uma tortura emocional que me deixava com raiva de mim mesmo por ainda responder, por ainda cair na armadilha. Mas com o tempo eu mudei. Já não falo com ela há 2 anos. Ela é página virada na minha vida. Mas eu senti a necessidade de contar a minha história, para assim poder enterrar de vez esse passado. Eu aprendi, eu entendi que namoro à distância não existe. É uma furada, é uma armadilha, principalmente para quem está carente e vulnerável. Eu percebi que é melhor conhecer a pessoa pessoalmente, sentir sua presença, olhar nos olhos, viver de verdade um relacionamento palpável. Hoje eu agradeço a Deus por ter mudado. Eu não acredito mais em promessas virtuais, não me deixo levar por ilusões. Eu sei que perdi 5 anos da minha vida, mas também sei que ganhei experiência, que aprendi a valorizar o que é real. E para você, Érica, seja lá onde você estiver, eu digo, você vai pagar por ter brincado com os meus sentimentos. Não porque eu desejo mal, mas porque a vida cobra, a vida devolve. Eu sigo em frente mais forte, mais consciente, mais preparado para viver de verdade. Sim, agora você aguarde, espere, que um dia ou outro você vai ter o seu troco. Essa é a minha história, uma confissão, uma cicatriz que se transformou em aprendizado. Eu fui enganado, eu fui humilhado, eu fui destruído, mas hoje eu sou outro homem. E para vocês que estão ouvindo a minha história, que sirva de alerta, não se deixe enganar por promessas à distância. O amor verdadeiro se constrói no olhar, no toque, na presença, o resto é ilusão. Eu tentei acreditar que namoro virtual, através da tela, isso à distância era real. Passei noites em frente à tela esperando mensagens, vivendo de chamadas de vídeo, de emojis que tentavam substituir beijos e abraços. Mas com o tempo vi que aquilo não passava realmente de uma ilusão. Namoro para mim agora é presença, é sentir o cheiro, é olhar que não se perde em pixels, é dividir silêncios, caminhar de lado a lado, discutir por coisas pequenas e depois se reconciliar com um gesto simples. Nada disso existe quando tudo se resume a uma conexão de internet. O que chamam de namoro virtual não passa de uma troca de palavras e imagens. Pode até gerar afeto, pode até criar expectativas, mas isso não é relacionamento. Relacionamento exige convivência, exige realidade. Quando à distância, o que existe é apenas uma fantasia sustentada por carência. Por isso digo sem medo, namoro virtual à distância não existe. Existe apenas a tentativa de preencher o vazio com algo que nunca será completo. Eu aprendi isso vivendo na pele. Hoje eu sigo sozinho. Acho que fiquei traumatizado, mas na hora certa vai aparecer alguém de verdade, alguém que me faça feliz. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Uma história vivida virtualmente, que não serviu para nada, apenas para me ensinar a viver melhor. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Conexão perdida, ilusão virtual. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.